Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos dando continuidade ao conteúdo, né, do tema que nós estamos em sequência, que é o capítulo 24 do volume 1. Então vamos lá. Luísa curva-se com graças dores que lhe vêm dos padres. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia de cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei! Quantas vezes pensei que era desobediente e dizia para mim: como essa virtude, que para o Senhor é a mais agradável, está tão longe de mim? O que pode fazer e esperar de bem uma alma desobediente? Muitas vezes me lamentava com nosso Senhor e às vezes chegava até ressentir-me. E quando ele queria que aceitasse os sofrimentos, eu resistia quanto mais podia. Mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção e não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor era que não queria que caísse naquele estado. Mas isto não estava em meu poder. É verdade que fui desobediente e que jamais fui boa para nada, mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era a de não poder obedecer. Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera, e um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo, e ele me disse: contentar-te-ei contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Eu disse: Senhor, não, não posso. Tu sabes como eles pensam, a menos que tu aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação, e quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua salvação, por sua própria salvação. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida, e que quero que participes em tudo o que eu sofri. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim e que deves fazer é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te são contrários? Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria,
e assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos, e depois que voltei a mim, não ouvi mais que houvesse cólera. Nota: é necessário sublinhar na vida de Luísa a total dependência da autoridade da igreja. Desde que se tornou vítima, pregada em sua cama até a morte, Luísa permaneceu submetida ao incessante escrutínio dos representantes da igreja. Além disso, por mais de 50 anos, Jesus a fez depender totalmente dos sacerdotes, nomeados pelos vários arcebispos, para ser restituída à condição normal de vida depois de suas experiências místicas com ele. Não é fácil encontrar na longa história da igreja outros místicos que viveram em tal dependência dos representantes de Deus. A condição de Luísa também não era casual, era diferente, né? Então, vamos lá. Então, Luísa, então, vai se curvar, né, com graça às dores que lhe vêm dos padres. Então, vai aceitar o pedido de Jesus, né, entender o que está acontecendo e vai aceitar pouco a pouco, né, por mais dificuldade que ela tenha, resistência que ela encontre. Jesus Cristo, valendo-se da epidemia da cólera, a põe em evidência, tornando pública sua condição de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas derramei, quantas vezes pensei que era desobediente. Então ela, né, sofreu muito com isso. Ela não queria ser vista dessa forma, né? Na vontade divina, quando a gente vive na vontade divina, acontecem essas situações em que Deus nos coloca, né, para a gente poder se purificar da nossa estima própria, né, do querer aparecer perante as pessoas como perfeitos e aceitarmos a vontade de Deus, né, em tudo que nos acontece. E passarmos como Jesus passou por todo tipo de confusão, né, e contrariedades e essas incompreensões. Jesus estava, né, obedecendo ao Pai com a sua vontade humana, né? Jesus tinha uma vontade humana e ele vivia a divina vontade em estado de natureza, né, por ser unido à natureza divina. Então ele tinha uma natureza humana rendida, né, com a sua vontade, inteligência e memória, com suas 3 potências, rendida à vontade do Pai. E por isso ele concluiu, e foi conforme a palavra de Deus, obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Obedeceu em tudo à vontade do Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Então Jesus sempre foi obediente com a sua vontade humana, com plena liberdade, né, ao Pai, porque ele amava o Pai. Ele amava, né, e queria abençoar os homens, queria salvar todos os homens, sabia e conhecia esse desígnio de Deus, da misericórdia de Deus que recaiu sobre nós através dele, né, de Jesus mesmo sendo o nosso Salvador. O Pai que consentiu enviar seu Filho ao mundo para nos salvar. O Espírito Santo que também colaborou nisto, né, a Santíssima Trindade que veio, se uniu para nos salvar. E a vontade desse Deus poderoso, unida com a vontade de Jesus humanamente e de Nossa Senhora humanamente. Ambos viveram na vontade divina voluntariamente, com livre arbítrio deles, usando suas potências interiores, memória, inteligência e vontade, que foi dada para a humanidade, para a pessoa humana, né, usar, né, que é uma partícula de Deus, para poder usar para que Deus pudesse reinar, né, na vontade deles por livre e espontânea vontade. E aí a Luísa, ela queria, né, mostrar-se, ter uma estima para as pessoas. Eu queria que as pessoas vissem ela como uma pessoa correta. E ela tinha que obedecer Jesus, né? Então ela tinha que aceitar esses sofrimentos acima de parecer bonita aos olhos dos outros, né? Então ela tinha que abrir mão da sua vontade de parecer linda aos olhos dos outros, porque essa é uma vontade contaminada pelo demônio que quer que o humano, né, seja por si próprio, só por si próprio, com sua própria força, né, obediente, virtuoso e tudo mais, mas passando por cima da vontade de Deus. Isso é uma ação do demônio, uma semente, né, que foi plantada pelo mal em nós. E nós, quando aderimos, então, à obediência à vontade de Deus, né, não queremos aparecer que nós somos desobedientes, assim, vamos dizer assim, ela não queria parecer desobediente ao padre, né? À autoridade da igreja que estava pedindo para ela não mais cair naquele estado de petrificação.
E isso era perante os homens. Então ela estava chateada porque os homens, os padres, estavam dizendo que ela era desobediente. A família dela estava dizendo que ela era desobediente. Mas ela não tinha o controle sobre isso. Ela estava caindo, né, no estado por um desígnio de Deus, pela força de Deus divina. E ela queria estar obediente a Deus. Ela tinha uma liberdade. Ela queria estar com Jesus. Ela caía nesse estado porque ela combinou com Jesus que daria a sua vida para Jesus, que queria servir aos propósitos divinos, né? Com livre, espontânea vontade. Ele convidou ela e ela quis, com a sua liberdade, voluntariamente. Então, mas só que ela acabava caindo nesse estado e parecia que aos olhos humanos ela estava sendo desobediente, mas ela estava plenamente sendo obediente a Deus. E Jesus queria que ela aceitasse essa ideia de que perante os homens não importa o que eles pensam, né? Que ele é capaz de convencer os homens de que ela está fazendo tudo para a glória de Deus, que ela teria que confiar nele, que ele iria fazer com que os homens percebessem, que os padres acabassem conhecendo a verdade e verificassem que ela é uma alma mística, uma alma vítima, e que essa alma vítima estava destinada a obedecer grandiosamente a Deus e os seus desígnios acima de qualquer outra coisa. E assim ela tinha que confiar e não deixar, né, não barrar, não fazer resistência à vontade de Deus, né, que estava querendo usar dela naquele momento. Então foi um sofrimento muito grande, como é para nós também. Nós também vamos viver isso. Nós não estamos perdendo a nossa liberdade ao vivermos na vontade divina. Nós não estamos deixando de confiar na redenção dada por Jesus, na graça, no poder da graça. Nós não estamos desvalorizando o que Jesus fez durante 2000 anos na igreja, através dos nossos santos, né, que viveram na santidade, da santidade humana, que não conheciam esse dom da divina vontade, não tinham a graça de ter esse dom. Não foi liberado a eles esse dom, só através de Luísa. E tudo que, né, a igreja deve saber disso é liberdade. Nós vivemos a liberdade plenamente. É totalmente livre a nossa decisão de dar a nossa vontade todos os dias. E é todos os dias que a gente faz um ato preventivo. Vinde, Senhor, vem, que eu quero viver na sua vontade, custe o que custar. Mesmo com toda a dificuldade que eu encontro de resistências na minha vontade, mas eu quero entender a tua vontade e fazer a sua vontade como a Luísa conseguiu, eu também quero. Me ajuda, me ajuda. O Senhor ajudou a Luísa, me ajuda também. Mas a gente quer de todo o coração, por amor a Deus, por um amor verdadeiro a Deus. Nós queremos ser para Deus o que Ele deseja que nós sejamos. É o nosso sonho, é a nossa vontade humana querendo isso. É a nossa liberdade de ser humano que está querendo dar esse tudo para Deus. Não é nada de errado. A igreja não pode nem deve não ficar sem compreender esse processo que o ser humano pode, com livre e espontânea vontade, viver. E os livros, né, o livro da serva de Deus, Luísa Picarreta, não vai trazer nenhuma heresia, não vai desvalorizar nada na Igreja Católica, não vai desvalorizar a vida de Jesus na Eucaristia, a redenção conquistada, a salvação, o sangue de Cristo, não desvaloriza nada, né? Nada. Jesus, ele se deu inteiramente, ele se ofereceu gratuitamente para salvar a todas as pessoas, né? Voluntariamente ele se ofereceu para salvar a todos nós, se oferecendo ao Pai na cruz. E essa salvação é gratuita a todos, todos pela graça. Nós podemos todos, né, termos essa salvação por meio do nosso arrependimento. O se arrepender é se dobrar à vontade de Deus, que pede que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que a gente se arrependa de ter ofendido a Deus. Através do arrependimento, nós podemos conquistar, né, uma contrição perfeita e ir para o céu e sermos salvos, né? Estarmos unidos a Jesus através do arrependimento dos nossos pecados. Então, tudo o que Jesus conquistou com o seu sangue derramado, as curas que ele conquistou, tudo o que ele conquistou, nós aceitamos tudo e vivemos verdadeiramente os frutos da redenção, quando nós vivemos na divina vontade, né? A ressurreição de Jesus justamente é a ressurreição que vive principalmente em nós. Ele ressuscita, ele é ressuscitado, ele não pode morrer mais, ele não pode sofrer mais, ele está no céu, glorioso.
mas ele quer habitar, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver dessa vida dele. E ele pede a imitação da vida dele, porque é a melhor vida que uma pessoa poderia viver como filho de Deus, é a vida de Jesus. Então ele está pedindo para Luísa que ela imite a vida dele, de ser obediente e obediente até a morte, se for preciso, por amor a Deus, para salvar os irmãos. Então a gente faz esse trabalho de misericórdia pelos nossos irmãos. Nós nos tornamos almas que nos oferecemos em imitação à vítima de Jesus Cristo, a sermos como ele, para podermos alcançar, né, uma graça de aplacar a justiça divina nesses tempos tão terríveis que nós estamos vivendo. E essa é a grande graça que o Senhor traz para a gente, da gente ser esses canais da graça, que podemos, através de nós, Deus vai, através desse sacrifício que nós fazemos de dar a nossa vontade voluntariamente, o sangue de Cristo recai sobre todas as pessoas que hoje não têm mais chance, às vezes, de receber essas luzes de arrependimento por causa que a justiça divina está querendo castigar a humanidade. E nós temos essa graça de vivermos essa misericórdia, essa ressurreição de Jesus em nós, da sua vida vivendo em nós. Jesus está plenamente ressuscitado, glorioso no céu. Ele não pode sofrer, mas nós podemos nos oferecer para sofrer o sacrifício de nossa vontade humana voluntariamente, por amor aos irmãos, por amor a Deus e aos irmãos, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, que queremos todos no céu. Essa é a condição do Filho na divina vontade. Então é isso que nós vivemos na divina vontade. Nós queremos cada vez mais mergulhar nessa graça, todos os dias da nossa vida, mergulhar nessa profundidade do amor de Deus, que cuida, que quer curar a todos nós, que quer nos libertar, né, plenamente, plenamente, tudo que está acontecendo, de tudo que possa acontecer, né, contra os nossos irmãos, nós ser canais da graça, de podermos ajudar aqueles que não têm mais chance, aqueles que não buscam a Deus, né? Nós podemos reparar o coração de Deus de tantas ofensas que essas pessoas estão fazendo na terra, né? Então é muito bonito. Podemos e devemos viver a divina vontade, né? Temos um amor misericordioso e incondicional de Deus pela criatura em nós, que se manifesta através do nosso sacrifício de amor. Então é muito importante. Há uma esperança verdadeiramente cristã e de comunhão com a igreja. Vivemos os sacramentos e levamos as pessoas a querer viver os sacramentos. Temos uma plena esperança de todos serem salvos. É tudo, 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 né? E não tem nada de errado na divina vontade. Não tem nenhum trabalho errado, né? Nenhum elemento de heresia, nada que possa prejudicar a gente seguir a divina vontade. Nada, nada. Tudo é lindo, perfeito, fazendo a gente ser verdadeiros santos, né? Vivendo a purificação dos sentidos, entrando nas moradas, né, da santidade. Tudo, tudo, tudo nos é convidado a fazer, nos ensinando a morrer para nós mesmos, renunciar a nós mesmos, seguir Jesus, como a palavra dele pede, né? Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Verdadeiramente vivemos essa palavra. Então é muito importante vivermos isso. Nós está tudo perfeito o livro do céu. Muito lindo, perfeito o livro do céu, que nos dá a total liberdade de dizermos sim à divina vontade todos os dias, todos os momentos. E a gente não quer sair da divina vontade, por livre e espontânea vontade nossa, humanamente. Temos um amor misericordioso, incondicional de Deus por nós e também levamos esse amor para as pessoas. Indicamos esse amor que cura, que liberta, que sara as pessoas. Então, plenamente, os conteúdos da Luísa Picarreta são para isso. E por isso ela quer nos ensinar, né? Nos ensinar que vamos viver para a vontade de Deus, acima das virtudes. As virtudes são boas, mas se elas são dentro da vontade de Deus, se elas são só na vontade humana para garantir uma santidade humana aos olhos dos outros, é egoísmo. E é uma autossatisfação, uma autocomplacência que se torna um vício, que é pensar em si mesmo acima dos interesses dos irmãos. Acima dos interesses. Ah, não, mas ela vai estar obedecendo o padre, é o interesse do padre. Mas só que o padre, ele não sabe que acima dessa realidade que ela está sofrendo, tem uma vontade de Deus.
Tem uma vontade de Deus que vai melhorar mais a vida do ser humano, que vai ter uma satisfação maior pelo ato da Luísa, e ele não sabe, né? Então, aí vai se explicando. Então, muitas vezes me lamentava com o Nosso Senhor e às vezes chegava até a me ressentir quando ele queria que eu aceitasse os sofrimentos. Eu resistia quanto mais podia, mas o Senhor, quando via que começava a resistir, mostrava não me dar atenção. E não me dizia mais nada. Depois, de repente, me surpreendia. O que depois explicou o confessor, que era que eu não queria que eu caísse naquele estado. Mas isso não estava em meu poder. Então, o confessor não queria que ela caísse no estado. E Jesus não ouvia o que ela dizia. Aí você está falando assim, então ele não respeitava a Luísa Picarreta. Ele não respeitava, ela queria não entrar nos sofrimentos, porque ela não queria desobedecer, mas Jesus fazia ela desobedecer, né? Tipo assim, então parece que ele não respeitava a vontade da Luísa. Mas só que ele, né, tinha recebido lá atrás o desejo da Luísa de viver isso. Então ela já tinha feito um voto com ele. E ele sabia que no fundo, a Luísa queria viver isso com ele. Ela não queria que ele fosse embora. Ela não queria perder essa convivência com Jesus por nada, que isso era a coisa mais importante que ela tinha. Então, como Jesus sabia desses votos, dessas orações da Luísa, ele agia dessa forma, mas não pensando em desfazer da liberdade dela, de forma alguma. Parece que é, mas não é, né? Se você realmente, se você quisesse algo com Jesus e dependesse de você seguir a vontade dele acima da vontade dos homens, você iria querer que Jesus não ouvisse você naqueles momentos que você está na fraqueza, né? Que você está na fraqueza, querendo saciar os homens. Você iria agradecer a Jesus por não ter dado ouvidos a você. A Luísa é a mesma coisa, né? E Deus sabe que é um momento temporário de situação que ele vai resolver, tá? O que depois explicou o confessor era que não queria que ela caísse naquele estado, mas isso ela não estava no poder dela, ela acabava caindo. É verdade que fui desobediente, né? Porque ela acabava caindo, mas não era por vontade dela. Não era uma coisa que ela queria, né? E que jamais fui boa para nada. Mas recordo também que a pena mais dolorosa para mim era que eu não podia, né? Deixar, né? Não podia obedecer o padre porque eu caía no estado que Jesus queria, né? Neste período de tempo, recordo que houve uma epidemia de cólera. E um dia que pedi ao meu bom Jesus que fizesse cessar esse flagelo. Ele me disse: contar-te-ei, contanto que aceites oferecer-te a sofrer o que eu quiser. Aí, tá vendo? Então, ele quer que ela sofra o que quiser, o que ele quiser. Então, ele constantemente está oferecendo para ela mais uma vez e mais uma vez. E ela fala: não, não, não posso. Tu sabes como eles pensam. A menos que tudo aconteça apenas entre mim e ti. Só assim eu estaria disposta a aceitar tudo. Então, ela tem uma conversa com ele, né? E ele me disse: minha filha, se eu tivesse pensado. Aí ele tá colocando as opções dele, né? Se eu tivesse pensado no que os homens pensavam e no que queriam fazer de mim, eu não teria feito a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meu olhar fixo em sua salvação. E quando via pessoas que pensavam mal de mim e que davam ocasião de me fazer sofrer mais, o grande amor que me devorava me fazia oferecer essas mesmas penas que eles me davam por sua própria salvação. Então, Jesus mesmo viveu assim, né? Ele não deu atenção para o que os homens pensavam, porque os homens são cabeça curta, eles não sabem, eles não têm um olho além do alcance, eles não podem ver o que está acontecendo por baixo da vontade de Deus. Eles não estão no comando deste mundo. Quem está no comando do mundo é Deus. Os homens não mandam em nada e eles acham que são eles que sabem de tudo. E aí é nesse contexto que a gente vai viver na divina vontade, entendendo que só Deus é o tudo, só Deus é o poderoso, só o Deus que sabe de todas as coisas, sabe o futuro, sabe o que pode acontecer amanhã, só Ele pode consertar o que está errado, só Ele que pode. Mas para Ele fazer isso, Ele precisa da nossa colaboração, Ele precisa do sim da criatura. E essa santidade divina não vai ser aberta a todos da igreja. Infelizmente, muitos da igreja não vão entender e vai ter uma guerra dentro da igreja por causa desses escritos. Já começou, né? Uma guerra da igreja contra os escritos da Luísa Picarreta. Já começou. Nós já estamos enfrentando dessa vez já uma guerra contra os escritos da serva de Deus Luísa Picarreta. E estão ameaçando que ela não será beatificada por causa dessas contrariedades, né, que está acontecendo. Então, a gente tá vendo a situação.
né? Falaram realmente que a gente não podia fazer estudos na internet, expor esses estudos, que a gente não podia porque poderia prejudicar realmente a beatificação da Luísa. E realmente, é o que eles realmente queriam, né? Quando se falou, porque se falou disso, acabou acontecendo. Acabou que eles estão falando que vai acontecer isso. Mas a gente tem que entender que o poder de Deus está acima. Deus pode a qualquer momento resolver esse problema no piscar de olhos. Mas só que ele permite que aconteça esse problema para poder espantar os que são covardes, para espantar aqueles que não acreditam na palavra dele, né? Não acreditam no livro do céu, para espantar os covardes. E a gente tem que ser firme e forte, né? Continuar firme orando, pedindo a beatificação, rezando pela beatificação da Luísa e esclarecendo, bem esclarecido, o que realmente são esses escritos e o valor deles, né? Como eles realmente são valorosos. E nós temos que entender, é Deus quem sabe. Para ele, ele pode resolver tudo no piscar de olhos. E nós teremos que ser como a Luísa, vivermos como ela viveu com Jesus, né? Por mais difícil que ela também sofreu, não posso, né? Você sabe como eles pensam, então vai ter que ser só entre nós dois, né? Mas ele falou, não, se eu tivesse pensado no que os homens pensavam, tá vendo? Então nós temos que ser igual Jesus. Igual Jesus. Se eu ficar pensando no que os homens estão falando da Luísa Picarreta na internet, né, do que está tendo de guerra contra a Luísa Picarreta, se eu ficar pensando nisso, eu não vou conseguir fazer a missão da divina vontade que Deus me concedeu. E aqueles que são covardes vão ser espantados pelo medo que eles têm, né, de desobedecer, entre aspas, parecer que está desobedecendo aos padres, à igreja. A Luísa está passando por essa situação e nós também vamos parecer que nós estamos desobedecendo a algumas pessoas. Claro que na sua diocese ainda ninguém falou nada, né? Então você fica em paz. No Brasil, ninguém proibiu nada. Na sua diocese, ninguém proibiu. Então você ainda está livre, você não está desobedecendo ninguém. Mas alguns lugares já tem o bispo falando que não pode mais estudar. Ou pode até estudar, mas não pode divulgar publicamente os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. E eles estão obedecendo. Tem que obedecer, por mais difícil que seja. Fazer o quê? Né? Sofrer e viver a divina vontade no culto. É possível? É plenamente possível. Obedecer o padre e continuar vivendo a divina vontade. Não sair da vontade divina, não abandonar o estudo dos escritos, né? E enquanto você puder divulgar, divulgue com autoridade, divulgue com responsabilidade, esclarecendo esses pontos de controvérsias, né? A gente vai esclarecendo esses pontos de controvérsias que eles estão encontrando, lendo o livro com responsabilidade e explicando, né, esses pontos sobre a liberdade, que nós plenamente somos livres, plenamente a redenção é plenamente considerada nos escritos da serva de Deus Luísa Picarreta, que a salvação é plenamente considerada, né, que as pessoas têm plena liberdade se elas querem ou não viver na vontade divina, não é obrigado. Jesus não obriga ninguém a entrar na vontade divina. Então, não tem nada disso. Nós somos plenamente livres para decidir se a gente quer ou não. E se a gente quiser, a gente é livre também, né? Vivendo na vontade divina voluntariamente com a nossa liberdade e vontade. E tudo mais que eles podem trazer de controvérsias, a gente está vivendo. E devemos imitar Jesus, né? Tomar cuidado, porque a igreja está num momento de crise muito grave, né? A igreja está num momento assim em que está tendo muito progressismo, está tendo muita visão deturpada da teologia. Então a gente tem que entender também o que está acontecendo, né? Estar atento a tudo isso que está acontecendo. A teologia da libertação é muito forte, bate muito forte contra a espiritualidade, sobre o sobrenatural. Então bate muito forte mesmo contra isso. Esqueceste que o que desejo de ti é a imitação da minha vida, e que quero que participes em tudo o que sofri. Que é justamente você parecer para os homens de uma forma, mas ser verdadeiro com Deus. Para os homens parece que você está desobedecendo, mas não está. Você não está, porque você está obedecendo a Deus, e Deus está no comando, Deus está levando você a cair nesse estado sem você querer. Você não está falando, vou cair no estado. Jesus, vem agora, eu tô te invocando, faz eu cair no estado. Ela não fazia isso. Jesus que pegava e surpreendia ela quando ela via já tinha caído, chamando ela para namorar com ele lá, para ficar com ele casada no casamento místico deles, né, da união com ele. Então, até isso as pessoas ficam criticando a Luísa por causa dessa vida com Jesus, essa intimidade tão grande que ela narrou de Jesus com ela, né?
Tem gente que fala absurdos até disso. E falam que a gente ser é como Deus, que isso é pecado, que está escrito no livro do céu é pecado, que isso é coisa, né, do pecado original. Acabei de ver um comentário de uma pessoa falando isso, que, você ser como Deus, ter a mesma santidade de Deus, isso aí é soberba do demônio, é igualzinho no pecado original. Então tem gente que está entendendo o livro do céu dessa forma, gente, porque não leu. São pessoas que não leu, e Jesus fala no livro do céu que muitas pessoas nunca vão entender o livro do céu, porque é uma má vontade, um coração fechado, uma falta de amor por Deus muito grande, sabe? Só pensa em si mesmo. Eu quero parecer santa. E isso aí eu não concordo, então eu não quero, né? Eu quero parecer santa, então eu quero parecer santa conforme a igreja lá garante para mim que é o jeito. São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila. Então é daquele jeito que eu quero seguir. Luísa quer distância. E o que a Luísa fez, tudo que a Luísa fez com Jesus é tudo mentira. Nossa, que coisa horrorosa. A Luísa teve momentos estranhos com Jesus. Parece que eles tinham relações, né? Estranhas, parecendo. Que isso? Da onde que ela tirou isso? Meu Deus, que heresia e tal. E estão dizendo. Tem pessoas que têm coragem de dizer isso. Que, né? Gente, é o que tem acontecido na internet. Tá? Os comentários de pessoas. Vocês precisam ver, né? Não é aqui tanto no Brasil, é fora do Brasil, tá? Estados Unidos, pessoal do México, assim, tá acontecendo umas coisas assim tristes, muito tristes. Mas é só Estados Unidos e por ali, sabe? No Brasil pode acontecer a qualquer momento, sim. Então, estejam preparados, né? Então, a gente vai ter que estar preparado para viver isso. Se vocês não estiverem preparados, aproveite que está no começo, né? E já fala para Jesus, Senhor, eu acho que não é isso então, eu não sei se eu vou aguentar. Me perdoa, pede perdão para Jesus e fala: eu tenho liberdade, então vou ficar com a santidade humana, né? Vou começar só a viver na adoração eucarística mesmo, do jeito que eu estava antes, rezando o rosário. Né? Posso até continuar lendo, mas eu vou ler sem interesse de ter o dom da divina vontade. Seja sincero com Jesus, que é o que eu acho que todo mundo tem que ser sincero, para garantir que vai ser, né? Pelo menos salvo, não é porque a sua liberdade é totalmente respeitada. Jesus não vai negar para você a outra santidade. Tem vários caminhos para chegar até o céu, né? Tem a santidade divina, tem a santidade humana e tem uma vida de não perfeição, que não é tão perfeita, mas que a pessoa vive os mandamentos e não vive o pecado mortal, tá? Então esse também é um estado que a pessoa não vive uma santidade humana, mas ela vive um estado em que ela não vive em pecado mortal. Então dá para poder seguir nesses 3 caminhos, você escolhe qual deles que é o melhor para você e segue em frente. Então, Deus não fecha a salvação pra gente, né? Não vai te condenar porque você não quer mais viver na divina vontade. Fique em paz, segue em frente a sua vida. Mas começou já um problema sério na internet contra a Luísa Picarreta e seus escritos, né? Nós temos uma tese, né, de um doutor de teologia que esclarece que tudo o que está no livro do céu é plenamente, né, aprovado pelos documentos da Igreja Católica. Então, a gente tem um material que a gente vai colocar na internet o quanto antes possível, para não ter dúvida nenhuma de que está tudo muito bem organizado, né, para a divina vontade. Está tudo certo. Mas, infelizmente, tem pessoas que são inimigas de Deus, tem pessoas dentro da igreja que serão usadas pelo inimigo de Deus, pelo demônio, que vão vir contra plenamente a essa realidade da divina vontade, né, ao reino da vontade divina. Vão vir plenamente contra, porque tudo que é santo de Deus tem o seu, né, o inimigo que vem contra. Então, vai vir poderosamente, é dentro da igreja que começa a perseguição. Então, tudo é assim, né? A gente não gostaria que tivesse, que as portas fossem plenamente abertas para a divina vontade. Mas tudo com Deus é difícil, tudo que é santo de Deus tem dificuldade. Então, a imitação da vida de Jesus, né? É o que ele deseja de nós também, como desejo da Luísa. Esqueceste que o que eu desejo de ti é a imitação da minha vida? E que quero que participes em tudo o que sofri? Então, perseguições. Não sabes tu que o ato mais belo, mais heróico e mais agradável a mim é que deves fazer é o de oferecer-te por aqueles mesmos que te estão contrários. Você vai se oferecer contra esses que estão contrários à divina vontade. Eu fiquei muda, não sabia o que lhe responder. Aceitei tudo, tá vendo? Voluntariamente aceitei tudo que o Senhor queria. Tá vendo? Ela aceitou.
E assim até a tarde fui surpreendida por esse estado de sofrimentos em que estive por 3 dias contínuos. Ela aceitou. E depois que voltei a mim, já não ouvia mais nada sobre cólera. Então a doença tinha acabado. Jesus cumpriu, né? Então ele é fiel. Ele nunca vai falhar com a gente, amém? Então é isso, espero ter te ajudado, né, te situado sobre a situação que a gente já está vendo na igreja, algumas notícias aí contra os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Não quero ninguém ignorante aqui, né, que estuda comigo, eu vou falar mais sobre isso e a gente vai ficar bem antenado sobre essas informações, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, até mais, Deus abençoe a todos.